Oi, meus queridos amigos, estava doida para entrar hoje, que eu já estava com saudade de vocês. Bem, quarta-feira passada nós não tivemos nosso Entre Nós por problemas técnicos. Vocês lembram que teve aquele furacão Nicole, que não passou exatamente aqui, mas por onde ele passou fez um estrago danado, inclusive deixou a gente sem luz, sem internet, sem tudo. Então, por isso que a gente não pôde fazer o Entre Nós. Mas hoje estamos voltando com tudo. E a nossa entrevistada vai ser a Karen Canedo. Bem, ela mora na Suíça há 21 anos e é mentora espiritual, olha só, desde os 16 anos, parece cedo, né? Mas para ela foi o tempo exato para o início da transformação nas vidas das pessoas com as quais ela, enfim, ela se relaciona, né? Além disso, ela é psicoterapeuta holística, reprogramadora mental e celular e tem uma escola de conscientização, onde forma terapeutas de alinhamento. Um projeto e tanto, né? Olha quanta coisa a gente tem para conversar com a Karen, né? Trabalha com a cura e transformação do ser, auxiliando na volta à essência, rumo ao caminho da ascensão. E hoje ela vai nos falar um pouco sobre o alinhamento dos 4 pilares elementares: mente, coração, corpo e espírito. E agora eu vou procurar aqui a Karen. Vamos procurar a Karen aqui. Deixa eu ver se ela está aqui, peraí. Gente, já vou eu na minha luta, né? Que eu aperto as coisas, o dedo nervoso, entendeu? Aperta. E cá, cadê a Karen? Ah, tá aqui, a Karen já está aqui, lindona. Deixa. Vamos ver a Karen, que vai entrar já já. Oi, Oi! querida! Tudo bem? Tudo, minha querida! E Você tá em você? Chiquete, na Suíça, é? Tá na Suíça, é? Tô aqui na Suíça, deixa eu só levantar minha câmera, que tá todo mundo me vendo. Cortando com a cabeça cortada. Muito chique você, e muito frio aí. Ah, agora tá esfriando, a gente tá no outono ainda, né? Mas é um Né? outono friozinho. Agora me Mas, conta, como é que você foi parar na Suíça? Nasceu aí ou você foi mais velho ou foi para trabalhar? Conta um pouquinho dessa sua estada aí na Suíça. Você mora aí, né? bom, eu moro aqui já, né? Há quase 21 anos. Mas eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, bem na capital ali de São Paulo. E fiquei até meus 20 anos no Brasil. Aí depois eu fui para o Japão. Como é que No é? Japão. Você tem 41 anos, menina, com essa carinha? Eu tenho 45. Não Ai, muito pode. obrigada. É porque mora na Suíça. Não, eu tenho um segredo, todo mundo me pergunta. Se Como chama é? Risovol. É? Como é? Risovol é o remédio da risada. A da risada. Pois é, mas eu tenho essa risada e, no entanto, não tenho Ah, efeito. você tá toda bela. Eu tô com 65, só 20 aninhos é mais, entendeu? Só 20 aninhos. Eu acho que a sua internet, peraí, eu acho que deu problema na internet aí? Hein, Karen? Deu uma Deu cortada. problema? Foi a minha, será? Foi. Deu. Mas Parou, agora ficou assim, voltou? aquela rodinha que fica assim, sabe? Aí você já Ficou, né? estica toda. Pronto, vai cair. Vai cair. Mas se cair, eu volto, gente. Com certeza. Bom, mas então, aí me conta essa história da Suíça. E aí? Tá, então, depois do Brasil, eu fui para o Japão. No Japão, eu também tinha uma missão. Eu sempre trabalhei com missão como mentora espiritual. Trabalhei com drogados, alcoólatras, suicidas, no Japão principalmente, né? Muito problema com suicidas. E também montei uma escola, porque eu sou também pedagoga. Então, eu Olha, montei uma escolinha no Japão, trabalhei com crianças. E lá no Japão, eu conheci o pai dos meus filhos, que é por olha. isso que eu fui para a Suíça. Olha, mas você Casei. tem, você tem um olhinho assim meio oriental. Você tem origem oriental, você? Sim, a minha mãe é japonesa mesmo. Inclusive, ela tá até aqui na live. Oi, mãe. Que linda! Então ficou A uma minha mãe é... mistura com o seu pai. Seu pai é japonês também? Não, meu pai ele tem uma mistura de português e espanhol. Nossa, mas a mistura ficou ótima. Ficou linda, Obrigada. né? Ficou Pois perfeita, é. maravilhosa. Agora me Mas eu conta nasci uma no coisa. Brasil. Me conta uma coisa agora. Como ser mentora espiritual com 16 anos? Não é muita responsabilidade para uma menina tão jovem? Como é que você alçou
esse momento assim de tanta ascensão espiritual? Eu já fui já diferente desde criança pequenininha, né? Eu sempre Ah, fui uma criança eu fui hiperativa, então eu já fui tratada como uma criança diferente por ser hiperativa, né? E também eu fui muito doente. Eu fui uma criança que vivia mais no hospital do que em casa. Eu tinha bronquite asmática e sempre hum, estava com pneumonia, tomava muitos remédios. Então eu fui uma criança já diferente, né? Comecei a falar muito cedo, comecei a andar muito cedo e trabalhava sempre com seres. Eu tinha sempre amigos espirituais do meu lado, você se né? lembra disso? Você se lembra Sim, dessas pessoas que você via? sim, sim. Conta um pouquinho dessa sua experiência, assim, tão nova. E quantos anos você começou a ter consciência disso? De ver pessoas diferentes? Eu acho que a internet de Carol está com um probleminha. É porque Eu vou trocar minha internet para ver se melhora. tá, Vamos ver se vai estabilizar aqui. Eu só troquei a internet. Vamos ver. tá bom, tá ótimo. Agora acho que ficou melhor. Ficou Acho que ficou melhor? melhor. Então tá. Então, pelo que eu me lembre, com 3 anos eu comecei a ter mais memórias, porque eu ia para o banheiro, por exemplo, e encontrava ali alguém, aí corria chamar meu pai para me ajudar, porque tinha uma pessoa lá no banheiro. E aí vinha o meu pai já com uma madeira para bater em alguém, mas meu pai não via ninguém. E não via ninguém. Seu pai, Ele não nenhuma. via ninguém. Seu pai e sua mãe eram espíritas? São espíritas? São? Não. Não, não. Minha mãe era praticamente ateísta. E o meu pai, ele vinha do evangélico, né? Da igreja evangélica, mas não era ativo na igreja, só que Sim. ele era pastor, ele foi pastor já uma vez. Mas assim, eles não viam o que eu via, né? Então, assim, pelo que eu lembre, as primeiras lembranças eram com 3 anos, e eu sempre projetei, desde criança eu faço projeção astral. E nas minhas projeções astrais eu sempre tinha os meus amigos que eu sempre conversava, né? Mas eram coisas que eu não conseguia falar com as pessoas porque ninguém me entenderia. Mas eu sempre tive os meus amigos espirituais do meu lado. E na frente da minha casa eu sempre tinha 2 seres enormes. Só que naquela época ninguém falava em extraterrestre, a gente falava em anjos. Então, para mim, tinham sempre 2 anjos assim na casa, protegendo a casa, que eu sempre via eles, eu dava tchau para eles, eles davam tchau para mim, né? Desde que eu sou criança. Então, eu sempre fui uma criança já cresci um pouco diferente das outras. E aí eu fui, entrei para a igreja evangélica também, entrei muito cedo para a igreja evangélica e lá eu comecei meus trabalhos. Então, eu não ia para a igreja só de final de semana, eu ia todos os dias para a igreja. Enquanto os meus amigos, né, de 15 anos, de 16 anos estavam fazendo festa, eu estava em leprosários, eu estava em hospitais, eu estava em prisões, fazendo os meus trabalhos. Fiz teologia, e assim eu comecei como mentor espiritual, ajudando as pessoas que necessitavam, né? Que tinham Com 16, alguma dificuldade. com 16 anos. Com 16 anos foi quando eu comecei ativa, né? Em leprosários e comecei realmente um trabalho bem ativo, porque com 16 anos eu comecei a fazer teologia já. Olha, menina. Então já foi É, sempre prodígio, quer dizer, aquela sua hiperatividade já tinha a ver com o seu dom espiritual, né? sim. E você acha ou se lembra se os seus mentores é que canalizaram você para o caminho que você adotou, eles é que levaram você a isso, enfim, te deram a sabedoria suficiente para que você chegasse até onde você chegou? Ah, com certeza somos sempre guiados, né? Nós somos sempre assim amparados, posso dizer, mas eu sempre tive uma vontade de ser professora. Isso desde criança era a única profissão que eu queria desde que eu nasci era ser professora. Então eu brincava com as minhas bonecas que eu era professora, então eu sempre quis estar à frente ensinando. E eu sempre fui uma criança autodidata, sempre. Eu sempre aprendi tudo sozinha. Eu tinha também como se fosse um psicólogo dentro de mim que sempre falava comigo, né, e me explicava as coisas. Então, eu tinha facilidade de ingerir informação e repassar de uma maneira muito fácil, desde que eu sou criança. Então, eu sempre fui professora em várias áreas, né? Então, eu comecei como professora de inglês, professora de balé, professora espiritual, né? Então, Sempre eu sempre, ensinando, né? Sempre sempre ensinando. ensinando. Não importava em que área eu ia da minha vida, mas eu estava sempre ensinando e sempre ingerindo novas informações e ampliando o meu espaço de trabalho, né? Então, hoje eu trabalho com todas as coisas que eu aprendi em uma única ferramenta só,
Então, isso foi sempre a vontade que eu tinha. Essa vontade, eu falo, é a vontade da alma. Então, eu tive sempre uma intuição muito forte, porque eu estava sempre conectada com a minha alma, né? Com a vontade dela. E os mentores estavam ali apoiando, eles sempre iam guiando para que eu chegasse nesses caminhos que eu precisava ir, né? Mas Mas, sempre no mundo espiritual. olha, agora eu queria que você explicasse para a gente o que, que é a terapia de alinhamento. Ah, isso é o que o Pode fazer planeta Terra. poucas, né? A É, explicação é, né, é, essencial. eu digo assim que é a terapia essencial para todo o planeta. Na verdade, se todos entendessem o que é o alinhamento, nós não estaríamos passando por tudo que passamos hoje, né? Então, o alinhamento, na verdade, é o ser. Nós somos um ser com 4 aspectos: a mente, o coração, físico e espiritual. E todos eles precisam estar totalmente alinhados para que a nossa vida flua. E se um deles não estiver alinhado, a vida começa a empacar, né? Começamos a sentir o desequilíbrio na nossa vida. Então, é necessário, sim, compreender que somos um ser de 4 faculdades que precisam estar totalmente alinhados um com o outro, né? Então, não adianta ter 3 alinhados e um desalinhado, porque se um está desalinhado, todos os 3 estão, né? Então, a terapia de alinhamento ajuda o ser a encontrar esse equilíbrio, que é o centrar, que é o caminho do meio, né? Agora, o que, que causa esse desalinhamento, pode-se falar assim, de uma Uhum. dessas, como é que se fala, tudo que você falou, Das faculdades, né? dos Das faculdades. pilares? O que pode causar o desalinhamento de um desses pilares? Bom, todos nós, na verdade, viemos para cá para alinharmos algo. Então, não existe um ser que venha totalmente alinhado, porque viemos já com um véu do esquecimento, né? Precisamos seguir um caminho para nos relembrarmos quem realmente somos. E esse relembrar quem realmente somos já faz parte do alinhamento, né? Aí começamos a compreender onde é que eu preciso alinhar para que haja um equilíbrio. Então, o desalinhamento vem da distração. Quando nós nos distraímos do que realmente somos, do que viemos fazer aqui, né? Quando começamos a olhar mais para fora do que para dentro, que é o necessário, começamos a ter desalinhamentos, que aí vem mais a vontade do ego do que a vontade da alma, né? Quando os dois estão alinhados, tudo flui, mas quando a gente começa a dar mais atenção para o ego e alimentar mais o ego, há um desalinhamento. E aí que começamos a enfrentar algumas dificuldades na nossa vida, tanto físico como emocional, como mental, né? Você pratica isso na sua vida? Você tem realmente essa coisa com você mesma? E você acha que você é uma pessoa totalmente alinhada ou tem alguma coisinha que está fora ali do alinhamento? Eu digo assim, que até o último suspiro da nossa vida nós estaremos nos alinhando. Mas, E como é que a mas gente faz isso? Me conta, como a gente faz isso? Você ensina a terapia do alinhamento. Então, como você ensinaria agora para a gente, dar uma palhinha, né? Uma dica de como a gente pode se alinhar de novo? E como a gente vai saber que tipo de pilar está desalinhado? você conhece aquela frase vigiar e orar? Aham. O vigiar e orar, ele faz parte da minha vida a cada O segundo. que eu faço na minha vida? Eu não dou um respiro sem vigiar e orar. Então, assim, Com certeza. antigamente, antigamente, eu fui uma pessoa muito doente mesmo. Eu tomava 12 comprimidos de remédios por dia, até meus quase 40 anos, eu posso dizer, até pouco tempo atrás. Sim, eu sempre fui muito doente desde que eu sou criança, sempre. Então, eu estava Olha, sempre essa buscando. cara saudável assim, nossa, todo mundo doente ficasse com essa carinha assim, seria uma maravilha, né? Ai, pois é, mas eu sofria muito com aquela doença fibromialgia, não sei se você Oh, conhece. sim, sim. E fibromialgia é uma doença que realmente você tem dor de manhã até a noite, que nunca cessa, mas Você, que é um. você continua com a fibromialgia? Não, não, desde Não. 2016 eu não tenho mais, desde 2016 eu não tomo mais nenhum remédio, não preciso de terapia, não preciso de Mas mais nada. 2016, menina, para você ficar boa, conta, vai ver que já era um Pois período que já estava marcado para que você passasse por isso, né? Você não acredita sim, nisso?
Com certeza. Então, por isso que eu falo que a gente tem uma jornada do alinhamento. Tudo faz parte de um processo, né? Então, como eu tive desde criança já uma vida diferente, eu fui preparada para ser uma professora espiritual. E uma professora espiritual, que alguns chamam de mestres, né? Eu falo que eu não sou mestre de nada, mas os professores espirituais precisam passar por um caminho onde eles conhecem todas as dores, em todos os aspectos da vida. Porque a pessoa que vir falar comigo de alguma coisa, eu vou compreendê-la porque eu também já passei por isso. Entendi. Então, a fibromialgia é uma doença totalmente emocional. Então, eu precisei trabalhar o meu pilar emocional muito forte a minha vida toda, né? E tudo isso tem a ver com crenças de infância. Então, você me perguntou da terapia de alinhamento. A primeira coisa na terapia de alinhamento é levar a pessoa até a infância. Tudo começa na infância. Preciso entender como foi que ela cresceu, como que era o pai, como era a mãe, né? Qual foi o ambiente onde ela cresceu para que eu entenda qual o pilar que está desalinhado e que nós precisamos trabalhar. Então, o meu pilar era o emocional. Então, eu estava sempre doente. Bronquites é o pulmão. Pulmão é muito emocional, né? É muito o relacionamento com os pais, a rejeição, né? A falta de carinho. Então, tudo isso foi trabalhado. Então, para você ter uma ideia, até 2016 eu tive 3 depressões. E depressões profundas que eu tive que trabalhar. Então, tudo isso fez parte do meu processo. E tudo isso fez com que eu tomasse muitos remédios, né? E em 2016, foi quando eu realmente comecei a compreender o que eu realmente era. Com 30 anos, isso foi em 2008, 2007, mais ou menos, agora eu não lembro direito. Em 2007, eu saí, na verdade, da igreja evangélica, porque eu tive uma morte quase, com um choque de 220, onde eu fiquei com muitas queimaduras, eu quase morri com esse choque. Você já passou por cada coisa, hein? Já passei por várias mortes, né? Na verdade, as pessoas conhecem minha história por causa das mortes que eu passei. Então, ali com 30 anos, eu passei por essa primeira morte. E quando eu levantei dali, quando eu fui para o hospital já com um monte de queimadura no corpo, eu me fiz a pergunta: qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui, né? Será que realmente estou aqui para fazer esse trabalho que eu estou fazendo? O que é minha família? E essas perguntas me fizeram despertar para o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E aí começou a minha jornada. E foi aí que eu tive minha primeira depressão. Porque quando a gente começa a olhar para o interno, a gente enxerga as nossas sombras, que é o que viemos trabalhar, né? E quando a gente enxerga as nossas sombras, isso dói muito, porque nada mais faz sentido para a gente lá fora. Verdade. E aí foi quando começou o meu processo. Foi com 30 anos que começou. E aí, nesse tempo todo, até os 40 anos, eu tive 3 depressões que eu tive Você que cuidar. várias mortes. Como Eu tive assim? várias mortes. Como assim? Como assim? Você chegou a ter aquela experiência de quase morte? Chegou a ter Sim, isso? Chegou sim. também a ter isso? O Sim. EQE, né? A última foi agora em outubro. Agora? Mas o que Sim, é cultura, pelo amor de tive Deus? uma parada respiratória agora em outubro. Assim, mas por quê? Causada por alguma coisa? Você teve Covid, alguma coisa assim? A gente já pensou, Não, né? Teve tudo Covid? é, tudo é espiritual e eles já tinham me avisado, na verdade, dessa morte em outubro do ano passado e eu estava me preparando. Mas primeiro eu vou te contar de 2019, que foi a morte mental que eu tive, né? Temos vários tipos de morte. É que a gente, por falta de entendimento, não sabemos que passamos por várias mortes, né? Mas estamos sempre em nossa jornada passando por alguma morte e um renascimento. E em 2019 eu tive uma morte mental, onde eu fiquei desmaiada por 5 horas. E nessas 5 horas eu fiquei recebendo um monte de informações sobre toda a minha vida. Eu compreendi tudo. Quem era minha mãe, quem era o meu pai. Eu compreendi todas as situações que me machucaram. Acordou, lembrava? Quando você acordou, você se lembrava? Sim, me lembrava de tudo. E aí todas as perguntas que eu tinha, que eu não compreendia sobre a minha vida, eu compreendi durante essas 5 horas. Quando eu desmaiei, abriu uma tela mental na minha frente. E nessa tela mental, a minha vida todinha passou desde o útero da minha mãe. Quer dizer, antes do útero da minha mãe, eles me mostraram toda a minha vida e foram me explicando o que eu era, quem eram as pessoas ao meu redor, né? Então, passaram 5 horas. Eu achava ali que eu iria realmente morrer, porque eu tinha certeza que eu ia morrer em janeiro de 2019.
E eu estava totalmente preparada, tanto é que eu já tinha feito carta para os meus filhos, para o meu esposo, eu já tinha preparado todas as minhas contas bancárias porque eu sabia que eu ia morrer em 2019. E aí foi quando, em janeiro de 2019, eu tive essa morte, que eu fiquei 5 horas desmaiada, né? E ali eu já tinha me despedido de todo mundo. Eu falei, bom, gente, eu vou morrer, né? Então aquele dia tinha chegado para mim, eu estava sozinha em casa, meu filho tinha ido para a escola, e eu desmaiei ali na cozinha da minha Então, casa e você ficou desmaiada sozinha, 5 horas. 5 horas. É. Eu sei que foi 5 horas porque foi na hora do almoço. E eu sei a hora que meu filho chega da escola, né? Então foi bem na hora do almoço. Eu estava ali almoçando e eu desmaiei ali na cozinha. E depois, quando eu levantei, o meu filho chegou da escola. Então foram exatamente 5 horas que eu fiquei desmaiada, sozinha, né? E o que fez você não morrer? Você disse que tinha certeza de que você ia morrer. Então, o que você não morresse? É porque eu tinha um trabalho para fazer. E, na verdade, eu tive a escolha. Eles me deram a escolha de viver ou morrer. E o que significava isso? Não que eu iria morrer fisicamente, mas o morrer seria você continua na vida que você está, acreditando nessa ilusão, que é a morte, ou você agora decide em viver, que é despertar, que é entender o que é a vida na verdade. E eu escolhi em despertar. Então, quando eu me levantei, a primeira coisa que eu compreendi é que o perdão não é necessário. Olha, Eles me mostraram que quando tudo foi criado, quando Deus criou o universo, tudo já estava perdoado porque ele já sabia de todas as coisas. E quando nós compreendemos o porquê estamos aqui, que estamos em um teatro, em um palco onde estamos aprendendo uns com os outros e que as nossas almas fazem contratos espirituais para todas as vivências que temos, então não é necessidade o perdão, mas sim a gratidão. olha que Então, maravilha. quando eu levantei desse desmaio, eu levantei com uma gratidão por todas as pessoas que eu achei que tinham me machucado e que eu achei que eu tinha que perdoar. E, na verdade, eu tinha que agradecer, porque eles foram como mestres na minha vida que me ensinaram a crescer. Olha só. Isso que você está falando é muito interessante, muito importante nesse momento, né? Você vê que a gente tem perdido pessoas, ídolos, né? Hoje perdemos a Isabel, jogadora de vôlei, um ícone, né? No esporte e tal, com tanta vida pela frente ainda, 62 anos. E a tendência das pessoas é sempre dizer, ah, coitada, morreu tão jovem e tal. Mas isso vai exatamente de encontro ao que você diz, né? Quer dizer, porque já estava tudo planejado, né? Quer dizer, é claro, é difícil ainda uma pessoa que não tem a elevação espiritual que você tem aceitar a morte e encarar com naturalidade, né? E isso até acho que já até faz parte mesmo da nossa trajetória aqui. Se a gente fosse tão elevado assim, não precisava estar aqui cumprindo a missão, não é verdade? Nem ter Certeza. privilégio de ter esse conhecimento, essa expansão da consciência como você tem, né? Mas é muito importante que você fale isso, porque a gente tem perdido, quer dizer, na verdade, perdido, né? Quer dizer, essas pessoas têm ido, já acabaram de cumprir a missão, pegaram o diploma, voltaram para casa. E quem É, ficou aqui é que ficou com saudade, ficou triste e sim, tal. Mas é com importante, certeza. acho que aqui a gente vai conseguir ter essa evolução, quer dizer, o que pode fazer com que a gente consiga encarar a morte com naturalidade? Porque tanta tecnologia, tanta coisa, não vai acontecer alguma coisa na nossa vida aqui nesse mundo, não sei se eu estaria aqui ainda, mas pelo menos aqui nesse mundo que dizem que é de regeneração, para que as pessoas possam aceitar a morte com mais naturalidade? Primeiro porque morte não existe, né? A morte não existe, a Estou morte é o falando princípio. um nome, né? Para poder dar um nome É, à ação, né? existe apenas a transição, né? Você transita apenas do corpo físico e você continua, na verdade, uma vida, mas sem o seu corpo físico. O seu corpo etérico continua, né? E o Existe corpo mental e o emocional fica. um corpo etérico, não é isso? Não é isso que a Isso, gente entende? isso. Então, assim, porque nós temos vários corpos, nós temos 7 corpos, esse aqui é o último corpo, é o sétimo, né? Então, quando a gente morre, a gente desencarna, a gente simplesmente fica sem o sétimo corpo e continuamos com 6 ainda, né? Que temos ainda o mental, temos o emocional, nós temos todos os outros corpos junto conosco e continuamos. Então, essa despedida existe simplesmente aqui na terceira dimensão, onde nós vivemos essa ilusão da separação, que somos separados uns dos outros.
Mas quando estamos sem os nossos corpos, entendemos que não somos separados, que somos uma única coisa só, né? Só que a vida continua. Agora, por que é tão importante a gente compreender que a vida continua? Se você desencarna agora, Leila, você desencarna exatamente com as memórias, com as emoções, com os pensamentos que você tem agora. Só que quando nós estamos fora desse corpo denso, tudo que nós sentimos de emoções está amplificado em 10 mil vezes mais sem o corpo. Então, se a gente desencarna triste, com raiva, com rancor, a gente vai ter esses sentimentos amplificados 10 mil vezes mais fortes. Então, é Olha, muito importante a gente compreender que a vida continua depois que desencarnamos. Então, é necessário agora trabalharmos tudo isso. É necessário trabalharmos o alinhamento, essa paz, o centrar, viver aqui conforme viemos viver e não nos distraindo, né? E nos machucando, porque quando estamos desalinhados, somente nos machucamos. É isso que acontece com o desalinhamento, né? E é, quando nos machucamos, o que vem com os machucados? Vem o desequilíbrio mental, que causa um desequilíbrio emocional, e o emocional ataca o físico. Aí vem as doenças físicas, né? Vem a depressão também, e tudo isso ataca o espiritual. Então, por isso que é tão importante haver esse alinhamento, esse centrar, né? Mas então, a gente estava falando da morte, né? a gente tem sempre que buscar esse equilíbrio, né? Esse alinhamento corporal, espiritual, não sei como a gente poderia chamar, para que a gente possa, de repente, na hora, porque isso aí é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai perder o sétimo corpo, né? Sim. Essa é a única certeza que a gente tem. Depois a gente, nos outros planos, a gente vai tendo outras certezas, né? Porque vamos Com evoluindo, certeza. né? Agora, Mas você continua vendo essas pessoas que você disse que via, extraterrestre e tal, aqui nesse plano, ou você tem que fazer a projeção astral para ter esse contato? não, eu vejo aqui também. Você vê, Eles sempre me acompanham, e inclusive em todos os meus cursos que eu dou, ou até mesmo em terapias, eles estão sempre comigo. Na você, tem, verdade, os cursos, você tem um mentor ou tem vários? Como é que funciona a sua vida espiritual em relação aos mentores? eu tenho 3 que sempre estão comigo, e cada um tem uma função. Eu tenho um que só dá os cursos através de mim. Eu tenho um mentor que ele está sempre com os livros na mão, e é por isso que eu sempre fui uma pessoa que sempre li, eu sempre fui autodidata, porque eu tenho sempre um mentor comigo do meu lado, com livros na mão. E ele é bem estressadinho, esse mentor. Ele fica, ele me estressa bem, ele fica sempre para lá e para cá com os livros na mão, para me aprender. E eu tenho uma mentora, essa mentora é bem séria. Ela é a pessoa, eu sou muito brincalhona, eu sou muito alegre, mas tem momentos que eu sou muito centrada e muito séria por causa dela, que ela é muito centrada. É difícil eu vê-la sorrindo. E ela tá sempre. Como é que você os vê? Que isso é a grande curiosidade das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí nos assistindo, muita gente, alguns podem até já saber, mas a grande curiosidade é essa. Como você consegue ver uma pessoa, um ser que está desencarnado? É como eu estou vendo você aqui, ou é uma coisa meio holográfica, você pode tocar, você pode ouvir, você pode falar. Como é que é essa vidência sua? Eu sempre, desde criança, eu vi cores, sempre cores. Então, as cores, elas são uma frequência, né? E quando eu vejo essas cores, eu já sei como está a emoção da pessoa. Então, quando eu vejo um desencarnado, eu também vejo cores. E as cores de um desencarnado é diferente de um mentor espiritual, na verdade, né? São cores mais dependendo da emoção do. Se um desencarnado está aqui perto de mim, é porque ele ainda não está pronto para ir para onde ele precisa Mas ir. Então, mas você vê as feições, você vê, ou você vê só cores? Como é que é essa sua eu evidência? vejo mais cores. A minha visão é mais cores. Eu não vejo muito rosto. Os rostos eu vejo só quando eu faço projeção astral. Mas assim agora, a olho nu, eu vejo cores. E Seus através das cores, vê assim, através das cores, os seus mentores, você vê assim também? através das cores. É. E eu Como é que, sei, eu sei. como é que você sabe quando é um ou outro? Ah, por causa da energia deles. A energia deles, as cores deles são totalmente diferentes. Então, a energia, por exemplo, do que está sempre com o livro aqui, é muito azul, verde e amarelo. Pesadinho.
Ele tá bem estressadinho, é sempre azul, verde e amarelo. Da minha mentora é muito dourado. A cor dela, quando ela chega perto, é muito dourado, é muito amarelo, né? É uma coisa bem mais elevada, né? E o meu mentor, que tá sempre aqui comigo dando os cursos, é azul. Ele é totalmente azul, é um azul claro, que na verdade é ele que está sempre atrás de mim. E quando eu ando pela rua, as pessoas muitas vezes veem a luz dele através de mim. Ele Olha, tem a luz bem azul. Ele está sempre atrás de mim. E quando eu estou falando ou quando eu estou dando curso, é ele que realmente tá irradiando a sabedoria dele. e como é que é a relação sua nesse sentido com a sua família? Quantos filhos você tem? Quantos Eu anos tenho tem? dois. Um tem 16 e outro tem 18. Menina, eu pensei que fosse tudo pequenininho. Isso, garota. Eles já trabalham. Gente, então, como é que é essa relação? Eles também são especiais assim como você? Tem o dom espiritual? Seu marido, como é que encara isso? Como é essa relação sua familiar? Bom, aqui a conversa, do mesmo jeito que eu estou falando aqui com você, é na hora do almoço ou na hora da janta. A nossa conversa sempre foi assim, né? E os meus filhos, eles também têm os dons, cada um tem um dom especial. O Anthony, que é o mais velho, ele projeta também. Então, ele começou com 11 anos os sintomas de projeção astral. E o mais novo, que é o Andrew, que tem 16 anos, ele trabalha com a cura, ele medita, ele fala com mentores, ele é bem coração, bem sentimento, o pequeno. Então, cada um tem o seu dom espiritual. Mas as conversas aqui em casa é totalmente dessa maneira que estamos conversando aqui. E seu marido? Seu marido também tem esse dom espiritual? Eu não sou casada, mas o meu ex, a gente também Seu ex tinha essa conversa, sim. Nós também. somos ainda amigos e conversamos ainda sobre esses temas. Então, assim, eu nunca tive uma barreira em casa para conversar sobre esses temas. Sempre foi muito aberto. Que maravilha. Agora eu quero te perguntar o seguinte: tem um projeto, né? O projeto Perfect We. Por que esse nome? E por que você criou esse projeto? É o nosso perfeito, que são as 4 faculdades e os 7 corpos, né? Então, para Ah, que a gente tenha uma é um vida alinhada. projeto. Aham. Então, assim, para que a gente tenha uma vida alinhada aqui no planeta Terra, precisamos estar perfeitamente alinhados com todos os nossos corpos e com as nossas 4 faculdades. Então, por isso que a firma chama Perfect We, né? We, não somos uma única pessoa, mas somos uma entidade, né? De faculdades e de corpos. Então, é por isso que eu trabalho com isso. E a firma tem o intuito de passar a conscientização do que somos. Na verdade, trazer a pessoa de volta para o coração. Estamos Entendi. aqui todos fazendo essa jornada, né? O Carrie, e como que a pessoa pode aprender com você? Você dá um curso virtual, ou tem que ser presencial? Como é que funciona esse Perfect We? É o nome do curso, né? O nome do projeto, né? Toda essa. O Perfect We tem vários cursos, né? A pessoa, Uhum. na verdade, começa sempre com o primeiro, que é o curso de alinhamento de esquema 23, que são 23 dias de curso. É online, né? As pessoas fazem quando tiver tempo, mas são 23 dias. E nesse curso eu passo o beabá do alinhamento. Como uma pessoa pode se alinhar. E aí lá tem exercícios, lá tem a técnica do esquema 23, que é o desprogramar. A gente desprograma as células e reprograma as células. Então, nesse curso eu já tenho tudo englobado, o alinhamento e a desprogramação, né? São E como 23 é que dias. você consegue acessar? Através do site Perfect We, eu tenho lá o curso Esquema 23, e lá ela vai conseguir se matricular, ela pode começar a hora que quiser. Esse é o primeiro curso, eu digo que até uma criança conseguiria fazer, de tão simples que ele é, e ele é realmente o começo de tudo para essa jornada, né? Agora, pois é, isso é importante porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Você sabe que da internet, mas como que eu vou conseguir? Não sei o que, tem que ser tudo bem explicadinho para que a pessoa não tenha dúvida. Então vamos lá, bota o Perfect We, a pessoa acessa, é um site, é isso? Isso. E lá dentro, então, ela vai encontrar o caminho para seguir pelo curso, é isso? Isso, aí vai ter o curso Esquema 23, que é o início da jornada do despertar e do desprogramar e reprogramar, né? E ela vai fazer esse curso durante 23 dias online, no tempo dela, né? Porque ele está todo gravado, são seminários, são aulas, videoaulas, são exercícios que tem que fazer diariamente, né? Então ela vai fazer no tempo dela, a hora que ela puder. E aí Eu acho depois dos que 23 dias, eu vou depois entrar no curso, hein? Esse negócio de alinhar.
De vez em quando a gente se alinha mesmo, porque Que gostoso. E olha aí, só, depois que a pessoa termina esse curso de 23 dias, ela fala, nossa, me ajudou tanto, eu também quero ajudar outras pessoas. Aí eu olha, tenho o curso para terapeutas de alinhamento, onde eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo que eu faço. gente, isso é uma maravilha. Por favor, vocês estão assistindo a gente aí, não podem perder essa, porque do jeito que o mundo está, a gente tem que se alinhar, porque senão a gente desalinha com muita facilidade. Agora, você é uma pessoa muito proativa, né? Você tem algum projeto que você queira fazer daqui para frente ainda? Ou você acha que você já chegou no topo? Não, nunca. Eu nunca vou chegar no topo, porque esse não é o intuito, mas é continuar nessa jornada. Mas eu tenho, sim, um projeto que é o Você é o Todo. E esse projeto é muito lindo, porque ele vai rodar o Brasil inteiro, todos os estados do Brasil e alguns países do mundo, né? Então, agora nós tivemos em São Paulo e ele é 100% beneficente. Então, eu reúno alguns palestrantes para falarmos de conscientização e o tema, Você é o Todo, é para realmente passar para a pessoa que ela não é única, ela não está só aqui, nós somos parte de um todo e somos todos um. Então, quando nos unimos no amor, né, conseguimos trazer paz para o planeta Terra. E Que aí lindo. a gente arrecada, né, com as entradas, a gente arrecada alimentos, a gente sai nas ruas, a gente vai ajudando as pessoas necessitadas também e relembrando eles que eles também fazem parte desse todo. Quer dizer, então que você está sempre em contato no Brasil, né? Você está sempre indo ao Brasil e colocando em prática seus projetos lá, isso? Isso. Agora eu tô voando para o Brasil agora, depois da manhã, sexta-feira eu tô chegando no Brasil. Olha, aí fica quanto tempo lá? Agora eu vou ficar 3 meses, porque eu tenho muitos projetos no Brasil, muitos seminários, muitos retiros para fazer espirituais. E aí, final de janeiro, eu volto para a Suíça de novo. E você não pensa em voltar a morar no Brasil, não? Penso, mas tem que ser no tempo deles aqui, porque eles estão preparando tudo. São eles que sempre preparam tudo e eu simplesmente sigo o fluxo. Então, você acha que a sua vida, então, é toda programada já, não é isso? Já está toda programada para você seguir por um caminho. Diante É, até daquilo que você disse, que quando você desmaiou, eles ofereceram para você, né? Você a quer levar possibilidade. a vida ou vai morrer, ou seria uma coisa figurada, né? Morrer para o que você está fazendo, né? Então É. você optou pela vida, né? Que você já levava. Então você tem que continuar seguindo, não é isso? O optar pela vida, na verdade, seria o me entregar para aquilo que eu realmente sou, para aquilo que eu realmente vim fazer, sem me distrair mais. Então, agora eu consegui equilibrar meu ego, né? Então, assim, eu ainda alimento meu ego, mas é equilibrado, mas eu procuro viver agora para a entrega, para o serviço, para aquilo que eu vim fazer, que são é a minha jornada de ensinar, de repassar o conhecimento, né? E isso foi escolher pela vida, em ser quem eu realmente sou, sem distração alguma. Então, eu queria que, antes da gente terminar a nossa entrevista, porque eu já aluguei você muito aqui, já peguei você hoje aqui, falei, agora vamos fazer tudo. Não. Adorei você, adorei, adorei, adorei. Agora, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que é tão importante uma pessoa positiva como você, deixar sempre uma mensagem de otimismo, de esperança, né? Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem aqui para os nossos seguidores, as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser? Pode. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estiverem aqui, né, que vão ainda escutar essa mensagem. Nós estamos passando por um momento muito especial agora no planeta Terra, onde todos estamos tendo a oportunidade de relembrarmos quem nós realmente somos. E, na verdade, nós não viemos aqui no planeta Terra simplesmente para tentarmos viver. Nós viemos aqui realmente para vivermos. E o viver é viver com alegria. Nós temos apenas um propósito nessa vida, que é o ser feliz. Então, quando nós viemos aqui, viemos com o propósito de ser feliz em todos os aspectos da nossa vida. E isso vai fazer com que a gente encontre a paz interior. Então, quando nós nos reencontramos, voltamos para o nosso coração, eu falo que o coração é a casa do Pai. Quando eu volto para o coração, né, me relembrando quem eu realmente sou, que eu sou a extensão do todo, quer dizer, eu sou a extensão de Deus, a extensão do amor. Então, aqui no planeta Terra, eu também preciso manifestar esse amor. E eu só vou conseguir manifestar isso quando eu relembrar quem eu sou. Então, encontrar essa paz interior, na verdade,
é o objetivo, tem que ser o objetivo de todos nós, né? Então, o planeta Terra, ele vai sim mudar, porque a humanidade está mudando, a humanidade está se conscientizando que não é lá fora que temos que nos concentrar, mas nos concentrar dentro. Fechar os olhos, olhar para o coração e fazer a pergunta: o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para que eu me transforme? Porque se eu me transformar e estiver em paz, ao meu redor também eu terei um mundo em paz. Se cada um de nós dá um passinho a cada dia, fazendo alguma coisa para que a gente melhore e encontre a paz, nós contagiaremos muitas pessoas e o mundo estará em paz também. Então, a minha mensagem é para que as pessoas peguem um tempinho do seu tempo durante o dia, feche os olhos, coloque a mão no coração e você faça a pergunta: o que eu posso fazer hoje para que eu possa melhorar um pouquinho mais? Para que eu possa sentir o amor, para que eu possa ser a paz. E isso vai fazer toda a diferença na vida de toda a humanidade. Apenas esse passinho. E é isso que eu queria passar para vocês. Querida, olha, adorei você. Muito obrigada por ter aceito o meu Não sei se minha convite. internet caiu aqui agora. Eu não, estou te vendo bem. Estou vendo você bem. Não, não caiu, não. Você está me vendo? Tá? Ah, Você tá. está me ouvindo? É que você congelou para mim aqui, eu fiquei esperando. E agora? Descongelei? Fiquei Descongelou, desalinhada. graças a Deus. Ei, ei, eu desalinhei ele. A energia tá forte. Eu fui. Agora voltei, né? Nada. Voltei agora. Voltou. Bom, Não. Ai, mas olha, foi muito bom mesmo te conhecer. Adorei sentir a sua energia. Você tem uma luz linda e que a gente possa ter mais oportunidade, né, de se conversar. Acho que é tão importante falar sobre esses temas. muitas vezes para a gente conversar coisas positivas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa positividade. O que eu posso fazer dentro da internet? Né? Eu não faço muito, mas o que eu posso fazer para deixar as pessoas felizes, eu faço. De vez em quando eu faço a maluquice, pego o cabelo, mostro que tem o cabelo, entendeu? Até para as pessoas da minha idade, né? Acima de 60, eu já vou fazer 66, dia 5 de dezembro, Nossa, e fico que feliz linda que tá ainda. de ter tido a oportunidade de chegar até aqui. Espero ficar mais tempo aqui ainda, porque eu acho que ainda tem coisas para fazer. Então, eu adoro quando eu entrevisto uma pessoa assim como você, sabe, que é positiva, otimista, linda, sorri, sabe? Eu não vejo como você, infelizmente, eu não tenho esses dons todos, né? Eu não vim aqui para isso, infelizmente, mas eu sinto, através até da tela, sabe, o poder energético da pessoa, a positividade da pessoa, e você é um ser desse, você sabe disso, né? Obrigada. Mas você também, esse é um dom lindo que você tem de poder sentir também a energia das pessoas. É um dom lindo. Que bom, eu estou tentando, estou melhorando, estou me alinhando. Sim. Vem comigo nesse alinhamento, eu te ajudo. Com certeza. Querida, ó, um beijão bem grande para você. Boa viagem para o Brasil, que você faça muito sucesso, continue na sua trajetória linda, né, ajudando as pessoas. Está faltando isso, gente mais positiva, né, gente suave, né, leve. É isso que o mundo está precisando, para ser mais feliz, né? É isso mesmo. E eu desejo muita paz para todo mundo. Gente, vão ser alegres, vão viver, que é isso que o mundo está precisando. Dê bastante risada e faça aquilo que que deixa o teu coração feliz. Esse é o segredo, a felicidade, a alegria que vem do coração. E é isso. Muito obrigada, muito amor. Que horas são aí na Suíça? Que horas são aí? Agora é 00:40. Nossa, eu aluguei ela esse tempo todo nessa hora, menina. Vai ver que você quer dormir? Tá com soninho. Tá não? Tá cansada. Depois de um dia de muita, né, energia, aí, ó, a internet está parando. Vamos ver se ela volta. Bom, a internet está querendo Tudo mandar. bem, tá tudo bem, não. Para essa live de hoje, eu fiquei acordada. Querida, um beijo para você, viu? Muito obrigada, boa viagem, sucesso nos seus projetos, tá? Obrigada, minha querida. Um beijo, viu?